Salve, salve, amigos do Guarujá! Começando mais um podcast Câmera Certa, diretamente dos estúdios da UNAERP, a Universidade Ribeirão Preto, só que campus Guarujá. O nosso e-mail é o meu e-mail pessoal, josé@jantalia.com.br, para você conversar conosco, apresentar as suas sugestões e ou comentários. E a partir de agora, nós vamos conversar com mais uma figura de muito destaque do Guarujá. Nós vamos falar com ele, que é empresário, é morador no Guarujá, salvo o melhor juízo, desde a década de 40, foi funcionário da prefeitura desta cidade e hoje é um dos diretores, é fundador e um dos diretores da Danimar, do Grupo Sachs. Eu estou falando dele mesmo, o seu João Laerte Sachs, que nos visita nesta oportunidade. Muito obrigado, seu Laerte. Boa noite, Jantalia. É um prazer e uma alegria estar aqui no seu programa, que tem uma boa divulgação, uma boa penetração, divulgando sempre os bons momentos e os bons eventos da cidade de Guarujá. Eu acertei, desde a década de 40, o seu Laerte mora aqui no Guarujá? Eu nasci na cidade de Bebedouro e cheguei aqui em Guarujá aos 9 anos de idade, em 1944. E eu sempre gosto de destacar um evento específico da cidade, que o Guarujá, naquela época, em 44, possuía a grande frota de veículos de 7 automóveis. 7 carros da cidade. 7 automóveis na cidade. Em Vicente de Carvalho não tinha nenhum, porque não tinha ligação rodoviária, só ligação através do trem elétrico. E hoje, Guarujá deve ostentar aí uma frota de talvez 70, 77 mil automóveis. Então vocês imaginam que nesses 82 anos, o crescimento e o desenvolvimento dessa cidade maravilhosa. Agora, quando o senhor fala de carro, o senhor veio de Bebedouro para cá de carro ou não, de ônibus? Não, nós viemos de trem pela Paulista, descemos em São Paulo, pegamos um trem de São Paulo até o Valongo. Do Valongo tinha uma linha de ônibus do Grande Hotel Guarujá, que era o centro vital da cidade, e descemos aqui, então, na Avenida Puglisi, no Guarujá, em frente à Igreja Matriz, em frente à Igreja de Santo Amaro, que é o padroeiro da ilha. Nossa, tanta coisa para perguntar. A igreja já existia? A igreja existia, era um quarto de tamanho que é hoje. Essa igreja, posteriormente, foi aumentada aí na década de 50 pelo padre Domênico Rangoni, que veio para o Guarujá e desenvolveu muitos importantes setores da cidade, como o Hospital Santo Amaro, a faculdade e o Ninho Maternal. E ele participou ativamente da vida da cidade, prestigiando a cidade e aumentando o progresso da nossa ilha de Santo Amaro. Agora, o que fez a sua família sair do interior e vir para cá? Qual o motivo de vocês mudarem para o Guarujá? Naquela época, a maioria das pessoas não lembra desse detalhe, era a época da Segunda Guerra Mundial. E nós passávamos no Brasil todo uma dificuldade até de alimentação. Os nossos produtos alimentares eram enviados para as nossas tropas aliadas na Europa. E aqui, então, até um fato interessante, que surgiram as feiras livres daquela época da guerra, quando os moradores cultivavam produtos alimentares nos fundos do quintal e as prefeituras autorizaram que todos vendessem o excesso de produtos na frente de suas casas. Daí o início da Feira Livre. Interessante isso, hein? São coisas interessantes. Então nós viemos de Bebedouro para o Guarujá porque nós passamos dificuldades. Meu pai era alfaiate na cidade de Bebedouro e nós viemos para o Guarujá. Guarujá era uma das cidades mais privilegiadas do Brasil. Ela tinha o cassino, o Grande Hotel e a Brasserie de la Plage, que era um clube para os hóspedes do hotel, onde todas as tardes havia uma orquestra tocando, do maestro Vitor Sérgio. E o Vitor Sérgio, então, com a sua equipe, fazia as nossas tardes amenas e alegres, e as senhoras
moradoras na cidade que vinham passar as suas férias aqui, tanto nas casas como no hotel, passavam um chá da tarde na Brasserie de la Plage. Mais um detalhe, em 1944, quando eu cheguei aqui em Guarujá, a cidade tinha um prédio de apartamento, apenas um. Hoje nós temos mais de 2.200 prédios de apartamento. Então vocês imaginam esse progresso da cidade nesse período de 80 anos. O Grande Hotel Guarujá, que tanto se fala, onde é que ele ficava? O Grande Hotel, ele ficava na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, à frente, a parte dos fundos da Mário Ribeiro, de um lado a Rua Petrópolis e do outro lado a Rua Cavareiro, na Mijafé. Era um terreno de 10.000 metros quadrados. O hotel todo ele no estilo francês, era de propriedade do senhor Alberto Quattrini Bianchi. Por falar em francês, toda a etiqueta e todo o linguajar diplomático, na época, era em francês. Posteriormente, o inglês tomou conta da situação e hoje a língua universal é o inglês. Mas, na década de 40, a língua francesa dominava o mundo. E je parle le français un petit peu. Que coisa, hein? E o cassino? O cassino, ele era É do mesmo período? do mesmo período, porque ele era quase que um anexo do Grande Hotel Guarujá. O cassino, ele sofreu um baque terrível em 1945, quando o Marechal Eurico Gaspar Dutra, que era o presidente da República, baixou um decreto proibindo o jogo em cassinos no Brasil. E a partir daí houve um declínio do funcionamento do Grande Hotel Guarujá, e a partir desse momento todo o império que o senhor Alberto Quattrini Bianchi possuía, ele possuía cassinos em Foz do Iguaçu, o Quitandinha no Rio de Janeiro, ele possuía hotéis em Recife e Foz do Iguaçu, e o maior de todos aqui em Guarujá. Todos os seus cassinos e hotéis entraram num processo de decadência em função do fechamento do jogo. E, na verdade, a sua primeira atividade profissional qual foi? Como é que o senhor começou a viver no Guarujá? O seu pai trabalhava de alfaiate aqui também? Não, o meu pai veio para trabalhar como porteiro na área de hospedaria, a parte da frente do hotel, como nós chamávamos, para atender os hóspedes que vinham se hospedar no hotel. Eu, com 9 anos de idade, arrumei o meu primeiro emprego como office boy. E minha primeira atividade de trabalho, o meu patrão me deu um espanador e eu comecei a espanar os livros do escritório dele, fazendo limpeza no chão também, e aprendi as normas de contabilidade. Formei-me em técnico em contabilidade, posteriormente fiz a faculdade, me formei na faculdade de contabilidade, posteriormente na faculdade de administração. Essas faculdades onde? Todas elas em Santos. Todas em Santos. Todas em Santos. Então se deixava o Guarujá e ia estudar em Santos. Guarujá era uma cidade incipiente. Guarujá era praticamente um bairro residencial de Santos. Toda a nossa economia, toda a nossa atividade, toda a nossa educação era vinculada à cidade de Santos. E como é que era para ir para Santos? Era a balsa, a mesma balsa que temos hoje? De Guarujá para Santos, nós tínhamos que pegar um trenzinho elétrico aqui na Rua Petrópolis, que passava pela Avenida Leomil, Avenida Puglisi, pegava hoje onde é a avenida que vai para Vicente de Carvalho, e o trem parava na estação lá em Vicente de Carvalho. Tinha uma barca que pegava os passageiros e os deixava de frente à alfândega em Santos. E ali tinha todas as... Era uma viagem, então. Era uma viagem. 1 hora de viagem daqui para Santos. E os seus estudos foram lá em Santos, então? Todos os estudos foram no Colégio Santista, era um colégio de padres maristas, e lá nós aprendíamos inglês, francês, espanhol e, em alguns pontos, italiano também, e latim. Eu tenho algumas orações em latim, eu rezo todas as noites o meu Pai Nosso em latim, Pater Noster, Quod Celi, e assim por diante. Que beleza.
E aí, profissionalmente, como é que o senhor foi para a prefeitura? Né, eu comecei a trabalhar no escritório de contabilidade, do escritório Paiva de Contabilidade, dos irmãos Paulo e Jordano, e numa certa ocasião houve uma vaga na Comissão Municipal de Esportes da cidade. E eu fui contratado como extranumerário e mensalista. E aí, então, eu teria que coordenar todo o esporte da cidade, porque o Guarujá, naquela época, também participava dos Jogos Abertos do Interior. Eu organizei toda a comissão, houve um concurso interno na prefeitura, eu passei com outros candidatos e fui nomeado quarto escriturário. E fiz uma carreira brilhante na prefeitura, eu ocupei vários cargos de confiança dos administradores que vieram. Eu fui diretor de esporte e turismo da cidade, quando nós chegamos a fazer aqui o festival de verão, trouxemos chacrinhas, chacretes, nós trouxemos para tocar na praia a Orquestra Sinfônica Brasileira com o maestro Karabichev e outros espetáculos maravilhosos. Fizemos o carnaval em Vicente de Carvalho com a Escola Amazonense, mais outras 10 escolas aqui da cidade. Depois eu fui diretor de administração e acabei me aposentando da prefeitura, né? E eu amo a prefeitura até hoje. Funcionário concursado, então, que ocupou cargos de confiança. Ou seja, o prefeito, cada administração, te chamava para o senhor atuar numa determinada área. Fui diretor de finanças da prefeitura, que era uma área muito difícil, porque naquele momento nós não possuíamos celulares, não possuíamos computadores. Eu fui o introdutor do primeiro centro de processamento de dados da prefeitura, com um computador IBM/3. Eu fui o fundador da Banda Municipal de Guarujá, junto com o maestro Aguiar, que hoje se tornou a Orquestra Sinfônica de Guarujá. São detalhes interessantíssimos. Muito interessantes. Nesse período que o senhor se mudou para o Guarujá, onde é que a sua família morava? Qual o bairro? Nós alugamos uma casa aqui no centro da cidade mesmo, quase ao lado da igreja, uma casa de caseiro, né, uma coisa muito pequena, e ficamos ali durante bastante tempo, até que com as economias do meu pai, que passou a trabalhar no hotel e usando também a atividade de caseiro, que ele tinha um segundo salário. E aí nós conseguimos construir uma casa na Vila Maia, onde hoje existe o Hospital Santo Amaro. A nossa casa era em frente ao Hospital Santo Amaro. Não existia aquela ligação com a Enseada e a casa, então, do meu pai era exatamente em frente à entrada de onde hoje é o Hospital Santo Amaro. Moramos ali naquele local 3 anos sem energia elétrica e sem água. Então, como é que foi? Era poço e lampião? Poço e lampião. E nós fomos vencendo essas etapas, o progresso veio, houve a abertura da Dom Pedro ali ao lado do Hospital Santo Amaro, e o Guarujá cresceu de uma forma maravilhosa, com um pequeno defeito, com uma falta de planejamento de alto nível. Isso aconteceu, acho que na maioria das cidades do Brasil. Né? Nós não pegamos aquele ritmo das cidades da Europa, mas mesmo assim nós temos uma cidade maravilhosa, temos uma rede de esgoto com tratamento aqui no Guarujá, nós temos uma bela rede elétrica. Eu gostaria de destacar aqui o sistema de segurança que a Polícia Militar faz na cidade de Guarujá. Muito importante. É verdade. Como é que era Vicente de Carvalho nessa década de 40, anos 50, 60, 70? Como é que era Vicente de Carvalho? O senhor ia para lá? Sim. O Vicente de Carvalho era um pequeno bairro que ficava ao lado do Porto de Santos e se dedicava especificamente ao conserto de embarcações. A parte náutica de Vicente de Carvalho é que fazia a vivência do local. Vicente de Carvalho, a única ligação com Guarujá era através da linha férrea. E assim era uma cidade pequena. Houve um desastre em Santos, que foi o desmoronamento do Monte Serrate, e aquelas pessoas não tinham para onde ir. Então elas se alojaram provisoriamente no Paicará, aqui em Vicente de Carvalho. E a partir daí, aquelas pessoas foram fazendo algumas melhorias nas ruas
e o bairro de Vicente de Carvalho, que pertencia à família Guilherme Baccheuser, teve uma verdadeira invasão pacífica. A prefeitura fez os devidos melhoramentos naquela ocasião e deu os títulos de propriedade para os moradores. E aí, dali para frente, então, Vicente de Carvalho passou a crescer de uma forma ordenada. E aí, numa época, talvez aí em 1957, o progresso exigiu que se tirasse a linha férrea de ligação entre Guarujá e Vicente de Carvalho, então se construiu uma via rodoviária. E aí, então, o desenvolvimento de Vicente de Carvalho foi essa maravilha que nós temos hoje aí. O senhor está falando de linha férrea. Isso que o senhor está falando tem a ver com o trem que está ali está em exposição ali no centro do Guarujá? Sim. Aquela máquina ali era uma máquina a vapor e quem manobrava aquela máquina era o seu Armando Gonzalez. Quando caía a energia elétrica e os trens paravam, quem que se chamava correndo? O seu Armando Gonzalez, que pegava uns toros de lenha, colocavam na máquina, fazia a fervura do vapor e a máquina a vapor ia buscar o trem na estrada e trazia os passageiros de volta para o Guarujá. São fatos interessantíssimos que eu vivi esses fatos. A maioria das pessoas não viveram e aquela máquina foi retirada, foi colocada num tipo de museu e os trens foram transferidos para a cidade de Campos de Jordão, onde operam até hoje. Que beleza. Sabe que são tantas perguntas. Aí na nossa conversa, o senhor falou também do cônego Domênico Rangoni. O senhor chegou a conhecê-lo? Conheci o cônego Domênico Rangoni. Ele, o departamento de turismo era ao lado da igreja e nós tínhamos uma boa convivência. Eu sou católico e frequentava as missas matinais, rezadas pelo padre Domênico. E nós trocamos ideias. O padre Domênico, ele era um capelão das Forças Armadas da Itália durante a Segunda Guerra Mundial. Quando terminou a guerra, o padre Domênico veio para o Guarujá, assumiu a paróquia de Santo Amaro. Mais tarde, essa paróquia de Santo Amaro também se tornou paróquia de Santo Amaro e Nossa Senhora de Fátima, porque a colônia portuguesa fez essa introdução. E o padre Domênico foi um dos grandes homens que trouxeram muito progresso para a nossa cidade. Tanto que a rodovia, né? Rodovia Cônego Domênico Rangoni, que é a antiga Piaçaguera Guarujá, foi denominada em homenagem a ele. E o Colégio Dom Domênico também. Colégio Dom Domênico também. E aí, a rua... Foi ele que fundou o colégio? Foi ele que fundou o colégio. Foi ele que fundou. A minha mãe trabalhou como diretora da creche que o padre Domênico instalou nos fundos da igreja matriz. Eu queria que você que está acompanhando percebesse como, por isso que é legal essa conversa. Um assunto vai puxando o outro. É verdade. A senhora, sua mãe, então trabalhou lá. Minha mãe trabalhou como diretora na creche, na primeira creche que teve na ilha de Santo Amaro. Minha mãe chamava-se Maria Isabel Capovilla Sachs e deu muito do seu esforço. Ela também foi catequista na igreja matriz de Guarujá. Então ela trabalhou basicamente com ele também. A minha esposa, Marta Gemiene Sachs, também foi catequista na igreja católica. Nós somos sempre muito ligados aqui. Eu e minha esposa Marta fizemos curso de noivos na igreja católica, né? Somos muito ligados à vida inteira da cidade. Fiz parte do Lions também, né? Então, são coisas que a gente precisa divulgar para que as pessoas saibam um pouquinho da história do passado de Guarujá. Existia Morrinhos, esse bairro, nesse período? Quando é que Morrinhos surgiu? Sim, Morrinhos, ninguém nem pensava em Morrinhos. Morrinhos era uma área de mata atlântica, não é? Que foi utilizada quando houve uma das enchentes aqui no Guarujá e caíram alguns morros, não é? E aí então precisou se alojar as pessoas em Morrinho. Primeiro um morrinho pequenininho, depois veio Morrinho 1, Morrinho 2, Morrinho 3, Morrinho 4, e hoje aqui é uma verdadeira cidade. É verdade. Outra pergunta pertinente agora, Praia das Astúrias. Como era a Praia das Astúrias, principalmente em comparação a hoje, né? Bem, a Praia das Astúrias, ela não tinha nenhum acesso
atrás da Praia do Astúrias. A Praia do Astúrias servia de acesso à Praia do Tombo e à Praia do Guaiúba. Na Praia do Guaiúba tinha uma colônia de pescadores. E na Praia do Tombo também uma colônia de pescadores. Um dos pescadores, dos caiçaras mais antigos aqui da ilha, chamava-se Paulo Vermelho, e era o gerente de toda a comunidade caiçara. Tinha o Djalma dos Santos, que morava na Praia do Tombo, e a Praia dos Astúrias, ela tem uma característica interessante. Ela possui este nome porque existia, onde hoje tem aquela linha de pescadores, existia ali um restaurante de um espanhol que colocou o nome de Astúrias, porque aqui nas redondezas afundou um barco espanhol chamado Astúrias. Há uma historiazinha não muito confiável de que esse barco estava carregado de barras de ouros. Andávamos fazendo algumas pesquisas aqui, mas ninguém achou nada. Mas está à disposição dos mergulhadores aí, né? Talvez exista alguma barra de ouro ainda na Praia dos Astúrias. Que coisa. Por quê? Na verdade, mais um detalhe. Na verdade, a Praia dos Astúrias não tem esse nome verdadeiro. Praia dos Astúrias é um apelido. O nome desta praia nas plantas da cidade de Guarujá chama-se Praia do Guarujá. E pegou-se então o nome do Astúrias em função do restaurante que existia no local. Forte dos Andradas já existia nesse tempo? Já existia nesse tempo. O Forte dos Andradas, ele é talvez aí de 1939, por aí, porque ele foi construído em função da Segunda Guerra Mundial. O Forte dos Andradas é uma das defesas da cidade e do Porto dos Santos, com o forte que existe na Praia Grande. Os dois fortes, eles são obuseiros. Obuseiros é um tipo de canhão que atira não no sentido horizontal, eles atiram no sentido de ogivas que sobem e vão cair em cima do navio. São coisas interessantes também da região, né? Puxa vida. Agora, Morro do Maluf. Alguma coisa a ver com o ex-governador Paulo Maluf? Por que Morro do Maluf? O Morro do Maluf, ele começou a sua história com a construção de um cassino. Porque como o cassino de Guarujá, ele tinha a expressão no mundo inteiro, um cidadão chamado Maluf, um engenheiro chamado Maluf, que não tem nenhuma ligação com o Paulo Maluf, e nem com a família, e nem com o governador Paulo Maluf, esse engenheiro Maluf começou a construção de um cassino lá no alto do morro, e ali passou-se a chamar, porque aquele morro chama-se Morro da Campina. Esse é o nome verdadeiro das plantas da cidade. E puseram, então, o nome de Morro do Maluf. Eu estive nesse cassino inacabado porque as crianças podiam subir lá no morro e brincar lá em cima. Então, esse cassino acabou ficando famoso. Teve lá uma boate muito famosa na década de 50 e aproveitou-se aquelas estradas e a prefeitura recentemente construiu um mirante maravilhoso do qual se tem a vista de todo o Oceano Atlântico e de toda a Praia da Enseada. Agora, todavia, governador Paulo Maluf, vamos aí fazer esse reparo, tem muito a ver com a história do Guarujá. O Paulo Maluf teve algumas críticas, como todo político as tem, mas ele foi um grande governador. Eu continuo admirador do Maluf, a família Maluf, Maria Stefano Maluf, o Inácio Miguel Stefano, que fazia parte dessa família, todos eles eram proprietários de quase toda a Praia da Enseada, onde hoje existe o Casa Grande Hotel, era de propriedade da família Maluf. Nós devemos aí um grande favor ao governador Maluf, que ele fez toda a rede de esgoto da Praia da Enseada e fez o emissário submarino que dá vazão a toda a rede de dejetos da cidade. Tem uma estação de tratamento e tem o emissário submarino, que dejeta as coisas lá perto da Ilha das Cabras. O Guarujá, então, merece homenagem ao governador Paulo Maluf. Agora, a família Stefano, anterior, né? Primeiro, a pessoa que construiu ali, que comprou, que
enfim, morou ali na avenida que hoje se chama Miguel Stéfano, era o Miguel Stéfano antes dessa ligação com a família Maluf. A família Stéfano veio aqui, colonizou a Praia da Enseada e, posteriormente, houve o casamento do Paulo Maluf com uma das Aí sim, membros da aí família houve a Stéfano. ligação. Então, a união das duas famílias união. trouxe um grande progresso para a cidade de Guarujá. Já que estamos falando da Avenida Miguel Stéfano, da família Stéfano, como é que era o acesso do Guarujá para a Enseada? Do centro do Guarujá, né? Pitangueiras, para o a acesso Enseada. era a areia da praia ou ir nadando pelo mar. Isso década de 50, 60? De 50, década de 50. Década de 50. E a Praia da Enseada, existia lá no canto da Enseada um restaurante muito famoso do seu Anastácio, que ele fazia uma sopa de tartaruga que era famosa no estado de São Paulo todinho. Na verdade, naquela época, a pesca e o uso da tartaruga eram permitidos. E o senhor Inácio, o proprietário lá do restaurante, ele tinha um lago na frente do seu restaurante, onde ele pescava as tartarugas lá no canto da enseada, colocava as tartarugas nesse laguinho, e o freguês chegava e escolhia a tartaruga que ele queria tomar a sopa. E era isto dentro de toda a legalidade, né? E as pessoas conseguiam sair do centro do Guarujá e ir até a Enseada. Sim, isso é lá no Tortuga, mas atual Tortuga. Como a pé, de avião, de helicóptero, nada disso, só charrete. Quando eu falei Charrete? Quando eu falei que o Guarujá tinha 7 automóveis, o Guarujá tinha um bom meio de locomoção, que eram as charretes. Era uma estância turística, e aqui, então, quando os turistas chegavam, a única locomoção que tinha na cidade era a charrete. Nós tínhamos de 30 a 35 ou 40 charretes. E para ir até o canto da enseada, tinha que alugar charretes e levava mais ou menos 40 minutos, 1 hora para chegar do Morro do Maluf até o canto da enseada. Mas precisava ver o seguinte, se a maré estivesse alta, ninguém passava pela praia. Acesso interditado até o canto da enseada. São detalhes interessantes da cidade. E eu gostaria de fazer uma observação aqui, e lá no canto da enseada tinha uma colônia de pessoas, não é, que precisavam de escola. E a prefeitura manteve uma escola primária lá no canto da enseada, e a professora que todas as manhãs, às 6 horas da manhã, saía de Guarujá numa charrete, ia dar aula, às 7 horas ela chegava no canto da enseada, dava aula até às 11, das 11 ao meio-dia, então ela voltava na charrete, sempre em função da maré. Maré alta, ninguém passava pela praia, não tinha ligação. Maré baixa, trânsito tranquilo. E o Perequê? O senhor chegou aí para a estrada de Pernambuco, Perequê, naqueles idos, até um pouco mais adiante, década de 70. Veja, o Perequê tinha uma colônia de pescadores muito pequena, talvez assim umas 40, 50 pessoas. E o Camping Clube de Guarujá, Camping Clube do Brasil, fez um camping no Perequê. E o local era tão longe e tão bonito e tão agradável que eu cheguei a acampar com a minha família no Perequê. O Camping Clube tinha lá o seu espaço e nós acampávamos ali. Posteriormente, a população de Santa Catarina descobriu as belezas do Perequê e quase metade do estado de Santa Catarina mudou para o Perequê e ali fundou-se uma colônia de pescadores que é vigilante e eficiente até hoje. Agora, seu Laerte, uma pergunta aqui que eu reputo interessante. Década de 60, como é que era o sinal televisivo? Como é que se assistia a televisão no Guarujá? Bem, eu tive uma ligação afetiva com a televisão no Guarujá porque não existiam os aparelhos com a tecnologia que existem hoje. Então era muito difícil pegar uma imagem de televisão aqui em Guarujá. Numa certa ocasião, eu era diretor da prefeitura e fui procurado por um senhor que tinha importado uns equipamentos de TV de UHF, né?
E esses equipamentos estavam retidos no Porto de Santos em função de uma taxa que ele não poderia pagar. Esse cidadão, que eu não me recordo o nome dele no momento, ele me procurou na diretoria da prefeitura e ele fez a doação desses equipamentos para a prefeitura e nós podemos liberar esses aparelhos e instalamos aqui no Morro da Campina. As torres estão até hoje lá. Então, pela primeira vez, o Guarujá recebeu imagem de televisão através do UHF. Que ano isso? Isso mais ou menos em 57, 60, talvez. Então, a partir daquilo, aí começou-se a se assistir televisão pelo Assistir UHF, né? E o UHF em preto e branco. Preto e branco, claro. E hoje não temos, né? Não temos nem UHF, nem VHF, acabou tudo, né? Hoje é tudo Hoje é tudo internet, digital. né? Tudo digital. Digital, a transmissão analógica se encerrou no Brasil. Agora, mais um detalhe também, falando dessa década da televisão, nós tínhamos uma ligação telefônica aqui em Guarujá, né? O senhor Guido Romanesi fundou a Companhia Telefônica de Guarujá. E todos os moradores daqui, mais ou menos uns 200 moradores, compraram os aparelhos telefônicos. Então aí nós passamos a ter uma ligação mais fácil para o exterior da ilha. Mas se ouvia bem, conseguia se falar bem? Ou... Mais ou menos. Era baixinho, né? Era muito baixinho, porque os aparelhos eram todos antiquados, não tinham modernidade atual. E hoje, através do celular, você faz uma ligação em 30, 40 segundos, você está falando e até vendo as pessoas da Europa. Naquele tempo, você para fazer uma ligação para a Europa levava pelo menos 48 horas. Você fazia uma ligação para Santos fazia uma ligação para São Paulo fazia ligação para o Rio de Janeiro fazia ligação então para a Europa. Mais ou menos, a cada 48 horas você podia falar com a Europa. Hoje é 48 segundos. Então você veja o sucesso da nossa telefonia, da nossa comunicação. É verdade, nós estamos falando de comunicação. Certa ocasião eu conversei contigo sobre o Assis Chateaubriand, que é homenageado aqui na cidade, sim. Com o nome de uma avenida. E ele foi o introdutor da televisão no Brasil. E TV Tupi. Da TV Tupi. Naquela oportunidade, o senhor comentou comigo que chegou a vê-lo, chegou a olhar para ele numa determinada ocasião que ele veio ao Guarujá. O Assis Chateaubriand era um jornalista de fama internacional. E em algumas ocasiões, o Assis Chateaubriand esteve hospedado no Grande Hotel Guarujá. O Grande Hotel hospedava pessoas de alta fama, não só do Brasil, como do exterior. E eu não me aproximei do Assis Chateaubriand, porque ele era um homem importante, eu era muito jovenzinho, mas a gente via de longe e admirava aquele homem, que ele cuidou muito bem de toda a rede Tupi, né? E dos diários, se não me engano, dos diários associados. Diários associados, isso mesmo. Né? Foi um grande comunicador. Parabéns ao Assis Chateaubriand. Jânio Quadros, Guarujá tem, assim, figuras importantes que estiveram aqui, viveram aqui. Jânio Quadros morou um bom período no Jardim Acapulco. O senhor chegou a ter alguma convivência? Eu conheci... Jânio Quadros, ex-presidente do Brasil, né? Eu cheguei também a ver o Jânio Quadros, assim, meio de longe, porque essas pessoas muito importantes sempre tinham suas seguranças, a gente via de longe. Conheci o pai do Jânio Quadros também, né? O pai do Jânio Quadros tem uma rua na Praia da Enseada. E o Jânio Quadros visitava frequentemente a cidade e trouxe também algum progresso para cá, com algumas verbas do governo do estado. Interessante também a Avenida Adhemar de Barros, porque consta que a Adhemar de Barros foi, na verdade, no governo dele que a rodovia Anchieta aconteceu. E o Guarujá homenageia a Adhemar de Barros também com o nome de uma grande avenida. Suponho que seja talvez por esse motivo, não sei. Olha, agora o Adhemar de Barros frequentou o Guarujá, eu não o conheci, e ele frequentou aqui antes da década de 40, porque o Adhemar de Barros foi interventor no estado de São Paulo, depois foi governador. E ele gostava muito do Guarujá, porque a nossa cidade realmente é muito linda, os nossos mares muito limpos, as praias, então, maravilhosas. E todas essas autoridades frequentavam o Guarujá. Consta uma vez, até eu vi uma fotografia, não participei da foto, mas eu vi uma fotografia de um dirigível passando aqui no céu de Guarujá, e a fotografia do Adhemar de Barros na Avenida da Praia, vendo esse dirigível.
O Adhemar de Barros também foi uma pessoa muito famosa e muito querida para o Guarujá. Esse crescimento do Guarujá, na verdade, que nós estamos falando aqui, tem origem em tudo isso que o senhor está contando. Mas há um fato que até hoje me parece que é o senhor que encabeça e que é um dos maiores incentivadores, que é a Festa da Pitanga. Por quê? Meu amigo Por quê? Jantar, a festa da pitanga, para mim, está dentro da minha mente, dentro da minha família, dentro do meu coração. Quando nós chegamos aqui em Guarujá, minha família, a Praia das Pitangueiras tem esse nome porque ela ostentava nas areias da praia mais de uma centena de pés de pitanga. E com o passar do tempo, o progresso foi destruindo esses pés de pitanga e sumiram todas as pitangas da cidade. Numa certa ocasião, eu resolvi revigorar a história das pitangas. E eu plantei, numa chacrinha que eu tinha, 300 sementes de pitanga. No ano seguinte, eu fiz a primeira festa da pitanga há uns 20, 25 anos atrás. E passei a reproduzir essas festas todos os anos, não plantando na praia, mas distribuindo aos turistas cerca de 300 mudas de pitanga todos os anos. Eu cheguei a distribuir mais ou menos umas 5.000 mudas de pitanga na cidade. Hoje nós ostentamos aí talvez uns 1.000, 2.000 pés de pitangas espalhados pela cidade. E alguns até em Pitangueiras. E essa festa foi tão famosa e tão bem aceita pela população que a prefeitura acabou encampando essa festa e o Contur, então, todos os anos distribui as 300 mudas de pitanga numa festa no Casa Grande Hotel. Este ano, inclusive, estivemos lá. Foi uma festa muito bonita que eu espero que se realize mais vezes, né? Já estão programando para 2027? Sim, o gerente do Casa Grande Hotel, ele é muito entusiasmado nessa particularidade e há um prêmio de R$ 5.000 para os drinks que são feitos durante a festa. E são distribuídos lá cerca de 300 mudas de pitanga todos os anos. Então, nós estamos mantendo isso aqui, porque a pitanga hoje é a árvore símbolo da cidade de Guarujá. A prefeitura adotou a pitanga como a árvore símbolo da cidade, fez os decretos no Diário Oficial e hoje nós ostentamos essa maravilha que é a festa da pitanga. Eu separei aqui, deixa eu ver se a gente consegue de maneira técnica colocar no ar, se ninguém me telefonar, né, não ligar para mim, não interromper. Eu separei aqui um áudio só para a gente lembrar do Guarujá antigo, um áudio que eu já te encaminhei em certa ocasião, que é do Paulo Bonfim, do saudoso Paulo Bonfim. E ele fazia um programa na Cultura FM, o programa chamava-se Passeios da Memória. E ele fala sobre o Guarujá da década de 40. Eu acho muito interessante. Vamos recordar, vamos ver se dá certo, né, Zeca? Você que está na sonoplastia aí. Eu sei que se alguém me entrar em contato comigo, interrompe, mas vamos tentar. Pela Cultura FM. Passeios da Memória. Com Paulo Bonfim. Na juventude, passava as férias no Guarujá, na Casa Lusa de Ricardo Severo, pai de minha tia Bela. Esse arquiteto português era cunhado de Santos Dumont. Com a morte de Ramos de Azevedo, prosseguiu as obras do ícone da arquitetura, terminando a construção do Palácio da Justiça e erguendo no Largo de São Francisco o templo da Faculdade de Direito. Na década de 40, o Guarujá tinha um clima proustiano, com suas raparigas em flor pedalando pela praia. O Hotel La Plage fervilhava de elegância. O cassino, com seus shows, era o centro daquele universo de chalés de madeira que, pouco a pouco, foram naufragando. No alto do morro, o castelinho assombrado nos desafiava. O Morro do Polise era passeio obrigatório. De suas pedras, uma amiga de nossa família mergulhou na eternidade. Na pensão Esvéia, conheci o poeta Pedro Xisto e a pintora Hebe Carvalho em sua lua de mel.
O retrato de Emi que ela fez está em lugar de destaque em meu apartamento. A artista vive um século de paixão pela vida. Numa fotografia tirada em 1938 na Casa Lusa, meus tios e meus pais pousam a alegria de seu amor. Hoje, todos adormeceram. O menino sentado à frente daquele grupo transforma-se agora nas palavras de uma crônica. O cenário me lembra Laurici, linda e inteligente, que cedo partiria num pacto de morte com seu amor. Campeã de natação, nos convidava para dar a volta nas Astúrias, façanha temerária. Marília Braga desfilava seu charme nas areias. No encontro com a rainha Sílvia da Suécia, falei-lhe de sua prima, que marcou tanto a nossa geração. Ondas antigas banham praias do futuro. É esse o Paulo Guarujá Bonfim, antigo? em Passeios da Memória. Quase o meu Guarujá. Eu cheguei um pouquinho depois dessa época aí, então eu aproveitei todo o progresso que este poeta trouxe para a nossa cidade. É verdade. E nós também não falamos de Santos Dumont, né? Que Santos Dumont também morou no Guarujá e, infelizmente, se suicidou nessa cidade, né? verdade. Mas faz parte da história. Faz parte da história. Eu também não vivi essa história, porque foi antes da minha chegada, foi antes do meu nascimento, mas consta nos anais da cidade esse fato da partida do Santos Dumont. E nós temos a Praça 14 Bis, que fica lá no Itapema, não é verdade? Sim. Veja também, falando em Santos Dumont, eu e minha esposa estivemos em Paris, ao lado da Torre Eiffel, no campo de Bagatelle, onde o Santos Dumont fez a estreia do seu avião, o Demoiselle, né? Então, por falar também em Demoiselle, veja mais um detalhe agora. A cestinha que o Santos Dumont usou no 14 Bis, ela pertence a um senhor, Fernando Lee, que era proprietário da Ilha do Arvoredo, na praia do Pernambuco. Numa ocasião, a cidade de Guarujá foi disputar o programa Cidade contra a Cidade do Silvio Santos, e nós tivemos que levar uma raridade da cidade. E nós levamos essa cestinha do 14 Bis para exibir no programa do Silvio Santos. O Guarujá ganhou o programa e nós ganhamos uma ambulância que foi doada ao CRPI, esse Centro de Recuperação da Paralisia Infantil aqui da cidade de Guarujá. Você vê como a história se envolve em fatos interessantes, não é? Pois é, esse Fernando Lee, o senhor conheceu também? Teve contato? Conheci o Fernando Lee. Sabe que a UNAERP tem uma atuação muito forte ali na preservação da ilha, né? O Fernando Lee, ele fez uma colonização na Ilha do Arvoredo e ele plantou verduras da qual ele se alimentava. Ele plantou coco do qual ele se alimentava, ele colhia o sal do mar, ele colhia a água da chuva e ele tinha criação de animais e criou um lago para a pesca também. Então ele criou uma ilha excessivamente ecológica. Posteriormente, o Fernando Lee, ele contratou uma pessoa famosíssima que é da cidade, um construtor chamado senhor João Cruz, e o João Cruz fez uma fênix na entrada da ilha. Quando os visitantes chegam na ilha, há um barquinho embaixo, a pessoa entra nesse barquinho, a fênix puxa até o alto, vira para a ilha e a pessoa desce na ilha. É o único meio de locomoção lá. Posteriormente, o Fernando Lee faleceu, ele tinha a plantação de cana-de-açúcar, onde ele tirava também o açúcar para a sua subsistência, e posteriormente o Fernando Lee faleceu e a UNAERP passou a tomar conta dessa ilha de uma forma magnífica e está mantendo esse padrão até hoje. Parabéns à UNAERP. É verdade, é uma obra maravilhosa. Seu João Laerte Sachs, eu quero abrir um espaço aqui, porque certamente algum tema eu não perguntei. E são muitos os temas, né? Um assunto muito interessante, falar de história é uma coisa fantástica, muito legal. Mas eu quero abrir aí para alguma consideração que o senhor se recorde, algum ponto que queira falar, ou vários pontos. Fique à vontade
para o senhor eu já- completar essa nossa Eu já conversa. mencionei alguns pontos importantes aqui. O Festival de Verão, que teve grande sucesso, a Torre de UHF, né? A retirada dos trens com a construção da rodovia ligando o Guarujá a Vicente Carvalho, e o nome da Praia dos Astúrias, a Praia dos Astúrias, onde hoje eu, aos meus 91 anos de idade, eu ainda pratico natação e eu entro no canto do Astúrias e nado até a metade da praia. Puxa Então, isso vida, hein? é uma delícia também participar Mas no disso. inverno também ou só no verão? Não, eu não sou tão herói assim, não. No inverno a água está muito fria. Eu vou esperar chegar o verão. Tá bom. Jantária, foi uma alegria, uma felicidade participar do seu programa, muito tranquilo, muito alegre, muito feliz, trazendo as pessoas do Guarujá e aqueles que tiverem a felicidade de assisti-lo, alguma coisa importante que foi no passado e que precisa ser revivida, né? Parabéns pelo seu trabalho, mais uma vez. Muito obrigado pela presença, João Laerte Sachs, e obrigado a você que nos acompanhou até agora. Olha, atenção. Se Deus nos permitir, na primeira oportunidade a gente retorna com mais uma conversa muito legal, feita especialmente para você. Por conta disso, contamos com a sua audiência e até lá. Por enquanto, salve, salve, amigos do Guarujá. Valeu, pessoal!